Muito bem, vamos para a Palavra de Deus. Nós estamos, como eu já disse, na quarta semana da nossa série Curados pela Palavra. Já falamos sobre o tema Você quer ser curado? Também falamos na semana passada sobre sermos curados do medo. Já falamos sobre sermos curados da nossa ansiedade. E hoje nós vamos falar sobre curados do desânimo. Desânimo. Reflexão bíblica para você neste dia é sobre como Deus pode nos curar do desânimo. E nestes dias em que nós estamos vivendo, diante de todos os desafios, de todas as situações que o mundo e o Brasil ainda vivem, Rio Grande do Sul, em relação a esta pandemia, a todos os impactos que ela está trazendo sobre a vida das pessoas, não é muito difícil você encontrar pessoas desanimadas, pessoas ansiosas, como nós já falamos aqui nessa série, pessoas com medo e pessoas desanimadas. Mas de todas essas coisas, para todas essas coisas, a palavra de Deus, ela tem cura para todos nós. Ela tem uma resposta dos céus para todos nós. Uma das coisas que nós temos aprendido é não viver a partir da cultura da terra, é não viver a partir da realidade da terra, mas é vivermos a partir da realidade do céu. E no céu não existe ansiedade, por isso não devemos viver ansiosos. No céu não existe medo, por isso não devemos viver temerosos. No céu não existe desânimo, por isso não vamos viver desanimados. E a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, capítulo de número 4, melhor dizendo, 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 8, no versículo 9 e o versículo 16. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, 9 e o 16, assim diz o apóstolo Paulo: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. E olha o que diz o versículo 16. Por isso não desanimamos, aleluia, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia, aleluia. Vou repetir a leitura do versículo de número 16, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Uma das coisas que nós mais temos feito nestes últimos tempos é viver um dia de cada vez, dia após dia, esperando, aguardando, observando como as coisas se comportam, como as coisas, como serão os desdobramentos futuros de toda essa situação que nós estamos vivendo. Mas Paulo aqui está falando sobre uma grande necessidade que eu e você temos, de vivermos uma vida de renovação dia após dia. E a minha oração nesta mensagem, enquanto preparava esta mensagem para compartilhar com você, é que esta mensagem, que tudo aquilo que nós estamos transmitindo a você, e nós estamos colocando essas mensagens à disposição de diversas maneiras. Você pode acompanhar as gravações anteriores dos nossos cultos, das nossas celebrações online, ali está a mensagem na íntegra. Nós temos o nosso canal no YouTube, que a mensagem também está na íntegra, e nós temos no nosso canal da Igreja do YouTube a mensagem editada, estruturada para ser estudada em pequenos grupos ou de maneira individual, aonde ali estamos fazendo perguntas em relação ao conteúdo de cada mensagem para que você possa refletir e praticar. Tudo isso, por que nós estamos fazendo? Com o objetivo de ajudar a todos aqueles que nos acompanham a viver uma vida renovada na presença de Deus dia após dia.
Essa situação ela vai passar, daqui a pouco nós voltaremos novamente de maneira plena às nossas atividades, mas nós não podemos permitir que esse momento passe sem que nós estejamos revendo vários dos nossos conceitos, várias das nossas realidades e dentre essas coisas, como renovar a nossa vida dia a dia na presença de Deus. O que é o desânimo? O desânimo é resultado do conflito sentido entre expectativas e o acontecimento que parece diminuir as chances dessas expectativas se concretizarem. O desânimo, então, trata-se de uma resposta emocional que nós damos diante de momentos como esses em que nós estamos vivendo. Então, o que essa definição ela quer nos dizer? Bem, eu e você podemos ter ou criar uma expectativa em relação a algo. E essa expectativa, ela foi formada em relação a algo que desejamos, porque nós investimos tempo, dinheiro, dedicação, energia, emoção, atenção, várias coisas. Quando esperamos algo, quando desejamos algo, nós criamos uma expectativa. E essa expectativa é criada, baseada em tudo que nós investimos naquilo que nós desejamos para que aquilo desse certo ou para que conquistássemos aquilo. No entanto, algo acontece que levam as expectativas por água abaixo. E esse acontecimento, muitas vezes, ele faz com que as chances do que aquilo que nós esperávamos acontecer diminuir, demorar ou nem mesmo acontecer. Então, quando algo acontece e interfere no processo daquilo que nós esperamos, fazendo com que aquilo que nós esperamos fique distante, tenha pouca probabilidade de acontecer ou não aconteça, o resultado natural é frustração e desânimo. E provavelmente eu estou me dirigindo agora a muitas pessoas que antes deste momento da pandemia tinha várias expectativas, tinha vários alvos, vários objetivos, várias metas, sonhos, que com a pandemia tiveram que ser adiados e muitas vezes você vê que isso está bem distante daquilo que você esperava. Sonhos que talvez você vê você vê que esses sonhos estão cada vez mais comprometidos por causa do que aconteceu. E alguns deles você teve que abandonar, teve que deixar, porque esse acidente de percurso frustrou completamente suas expectativas. E isso talvez tenha causado em você este sentimento, este estado de desânimo. Se isso tem acontecido com você, se isso tem acontecido na sua vida, saiba que na Bíblia Sagrada, homens e mulheres tiveram que lidar com momentos de desânimos, de expectativas que não foram correspondidas, cumpridas, sonhos, desejos que não foram concretizados. Mas em meio a todo esse processo, eles viram o trabalhar e o cuidado de Deus. E um dos personagens que enfrentou um profundo momento de desânimo, quase levando ele a uma depressão, podemos assim dizer, foi o profeta Elias. Então eu quero olhar com você hoje sobre a vida de Elias, a maneira como Deus trabalhou na vida deste homem, a maneira como Deus curou o seu desânimo, revigorou a sua vida e deu para Elias novas perspectivas daquilo que Deus ainda tinha para a vida dele. E ao final dessa mensagem, a minha oração, o meu desejo é que o Espírito de Deus venha reposicionar a sua perspectiva, o seu foco e a sua visão, não naquilo que não deu certo, não naquilo que talvez não vai ser concretizado, mas em tudo aquilo que Deus tem para a sua vida e que será concretizado para a glória do nome dele. Em primeiro lugar, qual foi a principal razão do desânimo do profeta Elias? A Bíblia diz que Deus chamou Elias para que pudesse ser um profeta, um representante dele na nação de Israel, para que ele pudesse, através
do ministério de Elias e das manifestações que Deus traria no ministério dele, pudesse fazer com que Israel rompesse com a apostasia que aquela nação estava passando, porque eles estavam deixando de adorar a Deus para adorar Baal, deixando de adorar Yahvé para adorar a Baal. E uma coisa que nós podemos observar na vida e no ministério de Elias é que desde quando Deus o chamou, Elias passou a viver de maneira sobrenatural. Elias passou a viver, a experimentar e a conviver com as manifestações sobrenaturais de Deus. Primeira coisa, a Bíblia diz que ele chega um dia para Acabe e diz: olha, não vai chover aqui em Israel enquanto Deus não disser para mim que vai chover. E a Bíblia diz que assim aconteceu. A Bíblia diz que houve seca ali na cidade de Samaria, em Israel, Reino Norte. A Bíblia diz que Elias foi sobrenaturalmente alimentado por corvos que traziam para ele alimento enquanto ele estava ali acampado à beira do ribeiro de Querite. A Bíblia diz que Elias viu Deus multiplicar o azeite e a farinha na casa de uma viúva que teve fé o suficiente para ajudar a sustentar o profeta. Elias também viu Deus ressuscitar o filho daquela viúva o dia que ele morreu. Elias orou por ele, ministrou sobre a vida dele e Deus ressuscitou a vida do filho daquela viúva. Elias também viu Deus responder com fogo a sua oração lá no desafio do monte Carmelo. Diz-nos a Bíblia que ele reúne ali os profetas de Baal, todos os profetas que comiam na mesa de Jezabel, diz-nos a Bíblia, e eles oraram a Baal, buscaram a Baal, Baal não respondeu com fogo, Elias orou a Deus, buscou a Deus e o Senhor respondeu com fogo, e toda a nação, todos os que estavam olhando aquele desafio, disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Os profetas de Baal foram desmoralizados e a Bíblia diz que também foram mortos. E o texto sagrado também nos diz que um dia Elias chega para Acabe e diz: olha, vai para sua casa porque vai chover. E não existia nenhuma evidência de que iria chover. A única evidência é aquela famosa frase do discípulo de Elias, quando ele diz: vai lá e olha para ver se tem sinal de chuva. E o moço de Elias volta e diz: olha, eu vi apenas uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias disse: é o suficiente para Deus trazer uma grande chuva. Então Elias, ele se acostumou a viver em um ambiente de manifestações sobrenaturais. E diante de tudo isso, a expectativa de Elias era que o rei Acabe e a sua esposa, a rainha Jezabel, que era a adoradora declarada de Baal, que era a que trouxe o culto a Baal e estabeleceu como um dos pontos centrais do reinado dela e de Acabe, a expectativa dele era que esses reis, tanto o rei e a rainha, se arrependessem e se voltassem para Deus, eliminando assim a idolatria em Israel. Mas a Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 e 2, que ao invés de todas aquelas manifestações de Deus trazerem quebrantamento, arrependimento ao coração de Acabe e ao coração de Jezabel, olha a resposta que Jezabel deu a isso. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a vida de Elias o que você fez como a dos meus profetas. Ao invés de se arrepender, de se quebrantar, Jezabel fica furiosa e promete que mataria o profeta Elias. Qual foi o resultado disso? Sabendo dessa ameaça, Elias toma uma decisão. Versículo 3 do capítulo 19 de 1 Reis. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Elias corre, ele foge das ameaças de Jezabel e ele entra num estado de desânimo, de frustração
e de profundo desânimo. Versículo 4 do capítulo 19 diz: E entrou no deserto caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. E Elias disse: Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Veja bem o desânimo de Elias. Ele tinha a expectativa de que um grande mover de Deus se estabelecesse na nação, um grande mover de Deus se estabelecesse no governo, um grande mover de Deus se estabelecesse no coração de Acabe e de Jezabel, e ao invés disso, ele é ameaçado com morte. Mas qual era o motivo do desânimo de Elias? O motivo do seu desânimo era por causa da frustração de ele sentir que, apesar de ter feito tudo, mesmo assim não era o suficiente. Por que Elias estava desanimado? Porque ele tinha aquela sensação: eu dei o meu melhor, eu fiz o que pude, eu atendi o chamado de Deus, eu vivi todas as limitações que tive que viver, eu enfrentei todos os desafios que tive que enfrentar, eu me desgastei, eu me dediquei, eu consagrei, eu preguei, eu fui, eu desafiei todos aqueles profetas, eu busquei a Deus, coloquei a minha vida várias vezes em perigo. Deus, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, mas a sensação que eu tenho é de que não foi o suficiente. Isaías capítulo 49, versículo 4, o profeta, ele traz aqui nesse texto exatamente a sensação do coração de Elias. Olha o que o profeta Isaías diz: Mas eu disse, tenho me afadigado sem qualquer propósito, tenho gasto minha força em vão e para nada. E provavelmente eu estou pregando a alguém que está me assistindo e está nesse momento de frustração, de desânimo, dizendo o seguinte: pastor, eu fiz o meu melhor, eu planejei, eu me desgastei, eu me dediquei, eu fiz o meu melhor, mas a sensação que eu tenho é de que o meu melhor não foi o suficiente. Então, se tudo que eu fiz não foi o suficiente, se tudo que eu fiz não foi o necessário, eu não sei o que fazer, eu não sei como retomar, eu não sei como reagir diante disso. Quais foram as atitudes de Elias diante do desânimo? E pode ser essas atitudes que você esteja tendo nesses dias. Primeira atitude de Elias diante do desânimo, a Bíblia diz que ele fugiu de Jezabel. 1 Reis capítulo 19, versículo 3, Elias teve medo e fugiu. Segunda atitude, ele quis ficar sozinho. Versículo 3 também diz que ele deixou o seu discípulo ali e ele quis ficar sozinho. Terceiro lugar, a Bíblia diz que ele foi para um lugar deserto. A Bíblia diz no versículo 4 de 1 Reis 19 que ele entrou no deserto caminhando um dia. Ele deixou o seu discípulo, entrou no deserto e foi caminhando um dia inteiro deserto adentro. Quarta atitude de Elias, ali ele quis desistir da própria vida. Ele sentou-se ali, orou e disse: Senhor, para mim já basta, já deu, já fiz o que tinha que fazer, já deu o que tinha que dar. Eu não sei mais o que fazer para convencer esse povo, para convencer esse rei, para convencer essa rainha. Tudo o que eu podia fazer, eu já fiz. Então, como eu não sou melhor do que quem veio antes de mim, como eu não sou melhor de quem veio antes de mim, toma a minha vida, porque se eles não conseguiram, eu também não vou conseguir. Elias está desistindo da própria vida. No versículo de número 10, a quinta atitude de Elias ele se sente sozinho e também sente autocompaixão. Quando Deus começa a conversar com Elias, ele responde para Deus, e ele respondeu: eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a sua aliança, eles quebraram os teus altares, eles mataram os teus profetas, sou o único que sobrou, e agora estão tentando tirar a minha vida.
E a sexta coisa que Elias faz é se esconder em uma caverna. A Bíblia diz que depois que ele foi alimentado por Deus, ele entrou numa caverna e passou a noite. 6 atitudes. Fugiu, quis ficar sozinho, foi para o deserto, quis desistir da própria vida, se sentiu sozinho e começou a ter autocompaixão e se escondeu numa caverna. Pode ser que esse aqui seja o quadro da sua vida. Você está tentando fugir do propósito de Deus. Nesse momento de isolamento social, você talvez tenha aproveitado isso para se isolar das pessoas e ficar dentro do seu mundo. Você está tentando ficar no seu próprio deserto. Talvez você já até pensou na besteira de desistir da própria vida, pediu para Deus tirar sua vida, ou quem sabe tentou ou pensou em você mesmo tirar a sua vida. Talvez você está se sentindo sozinho e está começando a ter autocompaixão de você mesmo e você está enclausurado dentro de uma caverna de desânimo, pois o Espírito de Deus me trouxe a você nesta oportunidade em nome de Jesus, porque Deus, Ele quer trazer para você novas realidades. E eu vim aqui na autoridade do nome de Jesus, do Espírito de Deus, para trazer as palavras de cura dos céus para você, que vão te curar em nome de Jesus, vão te tirar desse estado de desânimo e colocar você de volta no lugar onde Deus te chamou para que você esteja. Receba essa palavra de Deus agora em nome de Jesus. Então agora nós vamos ver como que Deus curou o desânimo de Elias. Quais foram as palavras de Deus que curaram o desânimo de Elias? E são essas palavras que vão curar o seu desânimo também. Número 1, Deus diz para Elias repor as suas forças. Veja bem, primeira coisa que Deus diz, Elias, é hora de repor as forças. Você está cansado? Você está esgotado, você está desanimado. E isso você vai começar a romper se você renovar, se você repor as suas forças. 1 Reis capítulo 19, versículos 5 e 6, olha o que o texto diz. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Isto aqui ele está lá no deserto. Ele foi caminhando durante o dia todo, deserto adentro. Depois ele se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, o anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro d'água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Queridos, muito provavelmente fazia tempo que Elias não dormia, não comia, não bebia e não descansava. Uma das razões pelas quais ele estava esgotado era isso. Ele entrou num ativismo tão grande, ele entrou num estilo de vida cheio de atividades, cheio de ações, cheio de tarefas, cheio de coisas que ele tinha que realizar porque ele estava cumprindo uma missão que Deus havia lhe dado. E diante de todos aqueles desafios, há muitos dias ele não comia, ele não bebia, ele não dormia, ele não descansava. Então é muito comum pessoas que estão fisicamente esgotadas, fisicamente cansadas. Há uma expressão chamada burnout, que é quando a pessoa ela está se queimando internamente por causa dos seus esgotamentos, sejam eles físicos e emocionais. E Deus está dizendo para Elias: eu sei que você não é de ferro, meu filho. Eu sei que você não é super-homem. Eu sei que apesar de tudo aquilo que você está experimentando de manifestações sobrenaturais, você é uma pessoa, você é humano, você tem as suas limitações. O apóstolo Tiago, falando sobre a humanidade de Elias, ele disse que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, isto é, ele tinha as mesmas limitações.
E você talvez que está me assistindo neste momento está cansado, e este cansaço, esse desânimo é resultado de um esgotamento físico, é resultado de um esgotamento emocional, de um esgotamento mental, que você precisa parar, mesmo diante de toda essa situação, mesmo diante do isolamento, mesmo diante das quarentenas que nós estamos vivendo desde o mês de março praticamente, você ainda não parou, você ainda não relaxou, você ainda não descansou, você ainda não conseguiu repor as suas forças, você entrou em quarentena, mas a sua cabeça ainda está borbulhando, os seus sentimentos, eles ainda estão em convulsão, você ainda está internamente agitado. Deus está dizendo para você, o Senhor Jesus está dizendo, é momento de descansar. É momento de repor as energias. É momento de repor aquelas energias que você está gastando há anos. Nós precisamos entender quais são as coisas que nós precisamos fazer para repor as nossas forças. Nós vivemos uma vida tão frenética que na pandemia nos vemos perdidos, pois não sabemos o que fazer com o tempo livre que muitas vezes temos. Eu tenho visto pessoas nesse período de quarentena desesperados. Por quê? Porque não sabem o que fazer com um dia livre, com alguns momentos livres. Entra em paranoia, fica desesperado porque vinha de um estilo de vida tão frenético, tão enlouquecido, que não consegue parar para pensar, colocar a mente no lugar, não consegue parar para colocar o coração no lugar, não consegue descansar, não consegue dormir, não consegue fazer alguma outra coisa, alguma atividade. Não consegue muitas vezes tomar um chimarrão, mesmo que não possa tomar com outras pessoas, não consegue tomar um chimarrão dentro da própria casa, não consegue estabelecer conexões, não consegue relaxar. E se nós não aprendemos a relaxar e a viver, quando a pandemia acabar, muitos voltarão ao mesmo estilo de vida enlouquecido. E aí as oportunidades que a quarentena deu, elas estarão sendo desperdiçadas. Eu quero perguntar, o que é que refaz você? Quais são as coisas que podem renovar as suas forças e as suas energias? Você tem que descobrir. Esse é um momento de autoconhecimento. Você gosta de ler? Você gosta de dormir? Talvez você precise dormir um pouco. Você precisa parar para fazer alguma coisa diferente. Eu, por exemplo, não preciso de muito para me refazer. Não é? O pessoal lá de casa diz assim, o pai, se tiver parado com um bom livro na mão, ele se renova facilmente. Mas é algo que me refaz, é algo que eu gosto de fazer, porque é algo que me renova. A minha esposa, por exemplo, ela gosta de fazer atividades manuais, seja pintar, às vezes ela começa a costurar, aí determinado dia ela vai lá para a hortinha dela, nem que seja para ficar cavucando, mexendo, não é? Trabalhos manuais. E eu vejo que aquilo refaz, aquilo renova, de certa maneira, a vida dela. O que é que te renova, o que é que te refaz? Você precisa se autoconhecer, se autodescobrir. Se você não fizer isso, você não vai suportar muito tempo, porque depois que a pandemia passar, você precisa estar inteiro para tudo aquilo que você precisa retomar na sua vida. Segundo lugar, Deus dá a Elias uma perspectiva de futuro. Deus dá para Elias uma perspectiva de futuro. Versículo 7. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Elias achou que estava acabado. Elias achou que o propósito de Deus tinha terminado. Mas o anjo diz: Elias, se refaz, meu filho. Elias, come, bebe,
Fortaleça-se. Porque você acha que está acabando, você acha que terminou. Não, a sua viagem será muito longa. Essa é uma palavra profética de Deus para você nesse momento, em nome de Jesus. É hora de refazer a sua vida emocional, a sua vida mental, a sua vida espiritual. É hora de comer, é hora de se alimentar, é hora de fortalecer. Porque Deus está te dando uma perspectiva longa. Faz, come, bebe, se fortaleça, porque a sua viagem será longa. Aleluia! Deus não terminou o que Ele tem para a sua vida, então é hora de você romper esse desânimo em nome de Jesus. Terceira coisa que Deus traz para Elias é o seguinte: Deus diz para Elias investir na vida de outras pessoas. Isso aqui é maravilhoso, queridos. Isso aqui é extraordinário. Elias, até então, naquele momento, ele estava fazendo tudo sozinho. Era ele que profetizava, era ele que desafiava os profetas, era ele que ressuscitava mortos, ele. Mas o projeto de Deus é geracional. Antes de nós vieram homens e mulheres de Deus, hoje nós estamos aqui e depois de nós, outras pessoas também serão usadas por Deus e viverão os projetos de Deus. Nós não podemos achar que nós estamos isolados, nós apenas somos uma parte geracional de todo o agir de Deus. E a geração de amanhã depende o quanto estamos investindo nela hoje. Então o que Deus está dizendo para Elias é o seguinte: ok, você quer encerrar? Você quer terminar a sua jornada? Ok. Eu vou, na hora certa, inclusive você nem vai morrer, eu vou te arrebatar vivo. Só que antes de eu te buscar, antes de eu te arrebatar, antes da sua carreira terminar, você tem que preparar pessoas como você, ou melhores que você, para ficar no seu lugar. Olha o que diz o versículo 15 e 16 de 1 Reis, capítulo 19, que diz assim: o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unge Azael, rei da Síria, unge Jeú, rei de Israel, e unge Eliseu como profeta. Por quê? Ele vai suceder você. Ele vai suceder você. Você precisa, Elias, preparar pessoas, investir em pessoas, discipular pessoas. Você precisa preparar uma nova geração. Talvez até aqui você esteja tentando fazer tudo sozinho. Você esteja tentando realizar tudo sozinho. E Deus está dizendo o seguinte: prepare pessoas para que estejam ao seu lado. Empodere pessoas, desenvolva pessoas. Uma das coisas que Deus mais tem ministrado ao meu coração nesta pandemia, em relação à visão da nossa igreja, é preparar pessoas extraordinárias. Uma frase do pastor Bill Johnson tem feito parte da minha vida nestes últimos meses. E essa frase mudou completamente uma perspectiva na minha mente em relação a ministério, em relação à igreja, ou trouxe uma perspectiva completamente diferente. E a frase é a seguinte, uma das frases do pastor Bill Johnson é: meu objetivo não é desenvolver uma grande igreja, o meu objetivo é desenvolver grandes pessoas. Eu completaria essa frase dizendo que grandes pessoas desenvolvem grandes igrejas. E é isso que Deus tem trazido ao meu coração
e estamos trabalhando com isso, estamos planejando para este segundo semestre algo maravilhoso para prepararmos pessoas, desenvolvermos discípulos, empoderar homens e mulheres para que vivam aquilo que Deus tem para as suas vidas. Muitas vezes estamos desanimados porque estamos muito focados em nós, em nossas dores e em nossas decepções. Mas existem muitas pessoas que estão esperando receberem da unção que Deus nos deu para compartilhar com elas. Aleluia! Elias, você vai ungir, você vai empoderar essas pessoas, um rei para a Síria, um rei para Israel e um profeta no seu lugar. Você vai repartir do que você tem para 3 líderes que ficarão mesmo depois que você partir. Isso é uma palavra de Deus para você. Invista na vida de pessoas. Ore para que Deus mostre quem são as pessoas sobre as quais você vai derramar sobre elas aquilo que Deus tem dado para a sua vida, e você verá que a sua perspectiva mudará completamente quando você parar de focar só em você e começar a ver todo o panorama do que Deus está trazendo para a sua vida. Em quarto lugar, Deus diz que Elias não era o único que enfrentava a apostasia. Versículo 18 do capítulo 19 de 1 Reis, Deus diz: Elias, eu fiz sobrar, você acha que é só você, né, que ficou? Mas eu fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Quero dizer que você não está sozinho. Há um grande exército de Deus, de homens e de mulheres, que como você não se curvam diante das apostasias dos nossos dias, mas que estão firmes servindo a Deus nos propósitos do Senhor. Receba esta palavra de Deus no seu coração, receba essa palavra de Deus na sua vida, e que essas palavras curem você de todo desânimo e que você seja renovado pelo poder e pela graça de Deus, dia após dia, em nome de Jesus. Amém.